E então já chegamos ao meio do mês de dezembro, o ano que vai findando, mas nós que estamos já caminhando no novo ano litúrgico em preparação para o nascimento de Jesus. Lembremos-nos, é tempo de advento e você já tem feito a novena de Natal. É muito importante, ela nos ajuda nessa preparação. Muito bem, vamos à palavra de Deus que está para nós hoje no capítulo 21 de São Mateus, versículos de 28 a 32. Invoquemos sobre nós a presença do Deus Santo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus propõe então essa parábola aqui dos 2 filhos, onde ele vai mostrar que aquele primeiro filho a quem o pai convidou para ir fazer algo e que disse não ia, foi. Na verdade, trata-se dos publicanos, os pecadores públicos, as prostitutas, os pagãos. Num primeiro momento, parecia que eles não iam fazer a vontade de Deus, mas quando Jesus veio, eles fizeram, ainda que no primeiro momento não fizessem parte do povo eleito, não tivessem dito seu sim a Deus. Agora, ao contrário, o segundo filho representa o povo eleito. Sobretudo aqui, Jesus está falando para os anciãos, os chefes do povo, os doutores da lei. Pareciam que tinham dito sim a Deus, faziam parte do povo eleito, pareciam ser muito justos, praticando alguns preceitos, mas na verdade, no interior do seu coração, na verdade das suas vidas, não viviam a palavra de Deus, era só aparência. Então, quem parecia fazer a vontade de Deus, não fazia. E quem não parecia, tido como pecadores, esses acabaram acolhendo a figura de João Batista e depois a do próprio Jesus. Meus irmãos, advento, esse tempo de preparação, supõe também uma vigilância quanto ao estilo de vida em que estamos vivendo, adotando. Será que a gente precisa rever certas atitudes? Penso que sim. Todo ser humano precisa continuamente rever a sua vida, continuamente nós precisamos de estar passando pelo processo de conversão. A verdade é que ninguém está pronto. Todos nós caímos continuamente nas seduções do pecado, como diz o Salmo 50, 51, o pecado está sempre à minha frente, ele se antecipa a mim, ele está ali visível. Nós somos de fato pecadores, por isso a necessidade sempre contínua e crescente de conversão. Ai de quem se considera justo e bom, porque pratica certas atitudes, certos preceitos. Sim, é importante praticar preceitos da nossa fé, mas tomar cuidado para o que o Papa Francisco tem chamado de pecado do pelagianismo. É uma tentação nova, antiga, mas que volta agora num formato novo. A pessoa pensa que se salva e que ela é melhor do que as outras porque pratica certas obras de religião, mas não tem a religião lá dentro da alma para valer. Vive julgando os outros porque se acha muito santo e convertido ao praticar certas devoções. De outro lado, aponta também um outro tipo de pecado. Algumas pessoas se acham muito justas e santas porque conhecem um pouco a mais sobre religião, como se a religião fosse apenas o conhecer, e por conhecer
justificadas estão. Não é verdade, não é? O conhecer é muito importante, mas não basta. O conhecer tem que estar em coerência com o viver, com o fazer. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que sejamos humildes, necessitados de conversão, a gente possa sempre se colocar diante da palavra com muita humildade, acolhida e revisão de vida. Vamos pedir isso a Deus agora? Senhor, nós estamos nesse período importante em que o Teu Filho Jesus nos chama a vigiar e orar. Vigiar contra as obras do mal, vigiar porque o tempo para viver é curto e logo vem o dia do encontro nosso com a eternidade do próprio existir vosso. Senhor, ajudai-nos então a ter atitudes de vigilância contra o pecado em profunda simplicidade de coração, em profunda humildade, reconhecendo que temos muitos pecados, que não devemos julgar ninguém e que nós precisamos de conversão sincera sempre. Dá-nos essa graça, esse advento. Por Cristo pedimos. Amém. Vamos receber a bênção de Deus que fortalece na luta contra o pecado, sobretudo da soberba. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã. Deus é bom.